pessoal, eu sou Juliane, sou coordenadora técnica de projetos em educação ambiental no Instituto Suinã e a convite da Prefeitura de Guararema, na pessoa do Ricardo Moscatelli, vim compartilhar um pouquinho de como montar sua horta em casa nessa ecocesta, né? Nesse momento também de pandemia, né? De novos formatos. Então, espero que vocês desfrutem desse momento, que aprendam e que eu também aprenda nessa troca um pouco diferente, mas que a gente vai se adaptando, né? Então agradeço a pessoa do Ricardo e a Cíntia, que também está ajudando ali com essa parte de gravar. Antes de ir para a parte prática, que é a parte mais legal, é importante a gente trazer para uma contextualização do cenário que estamos vivenciando, né? Desse momento histórico de pandemia, de repensar novas relações, tanto consigo mesmo, também com as pessoas ao nosso redor e principalmente com o alimento que a gente consome, né? Quando pensamos nesse alimento, de onde vem, né, o que a gente compra talvez no supermercado, como que eles chegam até a sua mesa, né? Algumas pessoas podem já ter alguma prática de ter um temperinho, de ter algum cheirinho verde, alguma coisa no quintal, ou não, né? Ou ainda vê aquela coisa do alimento muito distante da sua realidade, não consegue ver como que a gente pode ter essa conexão com a natureza dentro da nossa própria casa, né? Então, não importa se você não tem terra, solo exposto na sua casa, no seu quintal, o que importa é a sua vontade de querer produzir um alimento e não só produzir o seu alimento, mas também se observar nessa relação, né? Se observar e aprender com aquilo que a própria planta também está te demonstrando. Então é esse o convite para essa nossa troca aqui hoje, para que seja repensada essas relações e não só nesse momento presente, mas também no que está por vir, né? No futuro, como que vão ser direcionadas as relações ser humano-natureza, né? Que possamos nos entender enquanto parte dela e ter relações mais harmoniosas mesmo. E quando a gente pensa em alimento, né? Quando a gente traz para esse olhar, atualmente a forma de produção em larga escala, ela se torna uma abordagem muito da agricultura convencional, né? Que para conseguir produzir em larga escala, eu vou ser obrigada a fazer uso de defensivos agrícolas. Quando a gente se alimenta daquilo que a gente cultivou em casa, além de ter a certeza de que você não colocou nenhum desses insumos, o sabor, você colher aquilo que você plantou é muito especial. E a proposta aqui também é trazer essa abordagem da agricultura de base ecológica, né? Contrapondo a agricultura convencional, a agricultura de base ecológica, ela valoriza a interação entre as plantas e também a interação com os insetos, com as espontâneas que podem vir a nascer no seu vaso. Então, muito elas têm a nos dizer, a nos ensinar. Então, por isso dessa importância de observar a natureza, nem que ela esteja no seu vaso. E nessa interação e observação da natureza, é muito legal trazer abordagens como a agricultura biodinâmica, a própria agroecologia. Elas fazem menção aos ciclos da lua, as fases como um todo. Então, no dia de hoje, 26, a gente está na lua crescente, então você faz uma poda para que dê um pulsar no seu manjericão, por exemplo. Então, como que aqui hoje, né, nessa pequena pontinha do iceberg que a gente está abordando aqui, você na sua casa vai poder produzir um tempero ou até uma hortaliça de modo com que possa consumir e até compartilhar aí com vizinhas e vizinhos. Um dos maiores problemas, né, que a gente vê hoje é a questão alimentar, né, a questão dessa relação de como a agricultura convencional, além de danificar o solo, não considerar o solo enquanto um organismo vivo, traz essa não consideração dos organismos vivos como um todo, né? Então, a interação entre solo, raiz da planta, cobertura vegetal, tudo isso a gente reproduz em pequena escala num vaso. Então, já puxando para os materiais que vamos utilizar,
você pode utilizar tanto um utensílio que você ia descartar, a gente tem aqui um exemplo de uma garrafa térmica, importante fazer uns furinhos embaixo, mas que acaba sendo um resíduo e você pode reutilizar plantando o que a gente vai usar, então, para produzir essa nossa horta em casa. A gente tem aqui uma jardineira, né? Ela você pode encontrar nessas lojas de jardinagem, pode encontrar em lojas de produtos para as casas, né? Utensílios domésticos. O R$ 99 eu acredito que também possa ter. E é importante que ela tenha os furos. Se ela não tiver furada, ela vai vir demarcada para você mesmo fazer o furinho. Outro utensílio muito importante que a gente vai usar é a argila expandida. Essa jardineira custa em média R$20. E aí você escolhe, né, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você tem disponível na sua casa. Porque o mais legal é você usar sua criatividade nesse momento. Dá para plantar em vários lugares diferentes. Aí também vamos usar a argila expandida, que custa em média, saco de 2 kg, em média R$5 a R$6. Outro material que vamos utilizar aqui é a manta de bidim. E a manta de bidim, ela custa em torno de 1,30 m, 2 metros, ela vai ser em torno de R$15. Só que uma coisa bem legal, gente, é que se vocês não tiverem especificamente esses materiais, vocês podem adaptar com o que você tiver disponível na sua casa. Então, TNT é um outro material que você pode estar substituindo a manta de bidim. Esses são os materiais e as mudas. E aí você vai direcionar a sua jardineira para aquilo que você quiser. Se você gosta de couve, se você gosta de alface, se quiser plantar rabanete, cenoura. E também brincar com as sementes, né? Então, se você consome uma fruta, o abacate, por exemplo, ele germina facilmente se você coloca com um copo de água e a semente espetadinha, né? Tem vários materiais online que também podem ser compartilhados para aprender a germinar essas sementes e aí plantar no seu jardim. Bom, para começar o passo a passo, certifique que você já tem o seu vaso, né, a sua jardineira, seu recipiente com os furos. Por que é importante a gente fazer a drenagem do vaso? A drenagem, ela auxilia a dar vazão para a água que vai acumulando no fundo do vaso. Se não fizermos a drenagem, corre o risco da água que ficar ali, ela vai apodrecer a raiz e a sua planta vai ter um tempo de vida menor do que ela poderia ter, tá certo? Então, lembrem de fazer a drenagem do vaso. E aí, como que vai ser? A gente vai colocar argila expandida. Primeira etapa, argila expandida. Depois da argila expandida, vocês vão colocar a manta de bidim ou seu TNT, para certificar que você vai ter também uma separação da argila com a manta, para não deixar com que o solo permeie esses espaços vazios entre a argila expandida e aquilo endureça, né? Daí fica bem difícil de ter o manejo do vaso posteriormente. E a gente vai usar aqui, pessoal, você pode ter na sua casa uma terra preta e fazer uso dela, ou comprar também o composto. O saco de 10 quilos custa em torno de R$9, R$12. Ou você pode também fazer uso do humus do seu minhocário, se você já tiver uma compostagem na sua casa. Então a gente incentiva muito que vocês deem uma destinação correta dos resíduos orgânicos e de quebra você vai ter a produção de um adubo riquíssimo para estar colocando no seu vaso. Aqui a gente vai fazer uso do humus de minhoca, tá bom? E aí começa também a própria terapia de cultivar um jardim, né, gente? Porque olha o cheirinho de terra molhada, os benefícios que isso traz para nossa saúde mental. Essa jardineira, nós optamos por preencher com o humus do minhocário, que é bastante rico em nutrientes,
né, passa pelo trato digestivo da minhoca, então ele é bem nutritivo mesmo. Esse solo ele é bem fértil. Você pode usar a terra vegetal, você pode usar o composto orgânico ou você pode usar o humus da minhoca, né? E aí tem a variação de preço, tem a variação do que você tiver disponível. E é legal aproveitar essa oportunidade para incentivar o comércio local. Então, se você sabe de alguém que comercializa o próprio humus minhocário ou de alguém que vende uma terra preta que é rica em nutrientes, você pode estar você pode estar apoiando esse comerciante. Pode estar fazendo uso desse material para estar compondo a sua horta e apoiando o comércio local. E aí, depois que você colocou a terra, você vai abrir os berços para colocar as suas mudas. Então aqui a gente vai fazer uma jardineira de temperinhos e chás, tá certo? As mudas que nós escolhemos para compor essa jardineira foram mudas de temperos e chás. Então, também tem punk, que é o peixinho, né? Lambari, também conhecido por lambari da horta. Então a gente vai colocar uma muda de peixinho. E tem uma muda de salsinha. Cebolinha. Cheirinho verde para um almoço já está garantido. Mostarda. Gente, a mostarda também é muito legal, a folha dela de fazer refogada. Pensar essas mudas ao longo do tempo, né, no espaço que está sendo destinado aqui para elas é muito legal. Então, em vez de a gente colocá-las muito juntinhas, a gente vai colocar em zigue-zague. Então, o primeiro berço do peixinho está aqui, eu venho pro outro cantinho e vou colocar a salsinha. Vou para outra parte, faço o outro berço da cebolinha e aqui no cantinho a mostarda, que tem um crescimento um pouco diferente das outras. É legal dar uma destorroada, né, na base da sua plantinha, para que você possa descompactar mesmo a raiz, tá vendo? E aí você coloca ela aqui. Abrimos o bercinho da salsinha, aí a mesma coisa, dá uma destorroada, coloca ela aqui, vê onde é a carinha dela, ó, porque daí é onde vai estar batendo o sol, que ela vai estar viradinha. Ó, gente, a raiz da cebolinha. Ai, que cheiro de cebolinha. Bercinho aberto, a gente compacta aqui. E agora a última mudinha de mostarda, mesma coisa, né? Descompacta aqui embaixo. Coloca ela aqui. Ai, gente, muito cheirosinhas. E aí o experimento você pode colocar sementes aqui também, né? Sementinha de rúcula, que tem um crescimento relativamente rápido. Rabanete é legal de plantar e se alimentar dele como um todo, das folhas. Depois disso, a gente ainda não finalizou. O que é legal agora, trazendo dessa observação da natureza, é pôr a cobertura vegetal. Então, é recomendado que a gente coloque uma cobertura de folhas secas ou de palha de grama. Então, quando você regar, essas gotículas de água, elas vão permanecer na superfície e vão infiltrando aos poucos. E isso é muito importante também, que auxilia a não gerar erosão quando você rega, né? Porque às vezes a gente não tem essa cobertura vegetal, de folhas secas, de palha seca. Quando a gente rega, vai fazendo buraquinhos. Esses buraquinhos vão gerando erosão, pequenas erosões, que se a gente não cuidar, vai danificando esse vaso. Depois de colocar a folha seca, você faz a primeira rega, né? Para também já acomodar elas, as raízes, e despertar elas para esse novo ambiente que elas estão sendo iniciadas, eu diria. E, bom, basicamente é isso. Vocês vão regar o seu vaso, a sua jardineira. O recomendado é uma rega pela manhã e uma no fim da tarde. E 4 horas de luz
solar direta ou pelo menos uma luminosidade na sua planta. E aí você vai observando ela. Se você vê que ela tá ressecando muito, pode ser que o sol esteja forte demais. E aí você vai sentindo na sua casa os ambientes para que elas também possam estar tendo esse crescimento equilibrado. E a gente tem uma surpresa, né? Essa jardineira, para que possamos nos aproximar nesse momento de pandemia e tudo mais, ela vai ser sorteada no Instagram do Instituto Suinã, juntamente com um livro da Joana Macy chamado Esperança Ativa. É um livro bem interessante para esse momento, uma leitura bem gostosa, para que possa trazer aí um conteúdo motivador, né? Uma esperança ativa de esperançar, não de esperança e ficar parado, né, gente? Mas que a gente possa compartilhar desses conteúdos que oxigenam e dão ânimo para seguir em frente. Então é isso, essa é a nossa contribuição. Espero que vocês tenham gostado, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. Vai ser um prazer muito grande poder ouvir de vocês e também aprender com aquilo com a observação e prática que vocês estão tendo aí na casa de vocês. Enquanto os alimentos da sua hortinha estão crescendo, fica o convite para que vocês procurem feiras orgânicas, agroecológicas no seu município. E atenção, aqui em Guararema, ela acontece aos sábados pela manhã, na Praça Dona Deoclésia, ali ao lado da Praça do Artesanato, das 7 ao meio-dia. E com a atual conjuntura, algumas adequações estão sendo feitas, a redução do horário e também ampliou-se o distanciamento entre uma barraca e outra. É muito importante que nesse momento possamos apoiar a produção de alimentos locais, repensar nossa forma de consumo e investir em alimentos saudáveis não só para o nosso organismo, mas também para o planeta e para os trabalhadores rurais. Comecem, façam. Eu acredito que a nossa maior contribuição, principalmente nesse momento, é a revolução com os jardins, né? A revolução desse cuidado com os nossos, tanto o jardim interno quanto o jardim que você está manejando aí no seu espaço, porque é assim que a gente começa, fazendo alguma coisa. Então, acho que é isso. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a prefeitura e é isso. Valeu! Um beijo!